Vamos continuar aqui a nossa história, né? Falando sobre o diagnóstico da síndrome de West. Inicialmente a gente foi para Cuiabá, realizamos os exames, indicação de medicação que deveria ser iniciada, acrescentada, né? Junto ao que já estava sendo tomada, mas agora com a dosagem adequada. Retornamos para casa e 30 dias depois estávamos novamente em Cuiabá para recebermos então um diagnóstico que seria fechado nesse período. Aí foram 30 dias de muita angústia, né? De muita expectativa do que se tratava tudo aquilo que a gente estava vivendo, estava vendo ela viver. E uma das consultas, né? Porque entre essa história tem muita coisa para contar. A consulta de um desespero total na hora de descobrir que se tratava de síndrome de West. E o que era isso na minha cabeça? Como eu falei no vídeo anterior, a gente chega em casa, você vai direto para o Google, né, para saber do que se trata. Síndrome de West. E a Gabi já entrando para o 2º mês de medicação, crises basicamente controladas, exames que foram feitos para verificar a dosagem de medicação, se estava tudo bem, enfim. Começou então uma luta desesperada contra o tempo. Síndrome de West, epilepsia de difícil controle. E a gente não sabia exatamente o que havia sido afetado, o quanto havia sido afetado, né? Porque a questão motora foi muito afetada. A minha filha perdeu todos os movimentos. Então, a busca por terapias, inicialmente, a médica havia sugerido ecoterapia, e a gente mora num local onde é interior e a gente não tinha absolutamente nada disso. E nem expectativa. Na verdade, já se passaram 9 anos, basicamente, né? E a ecoterapia nunca aconteceu na minha cidade. Mesmo com todas as lutas, todos os pedidos, sei lá, busca por pessoas que dizem ser representantes da sociedade, enfim. Mas não é esse o caso. Aí vamos então à parte em que a gente descobre que talvez, não é que a gente descobre, a gente fica tentando achar uma resposta para tudo isso, né? Uma resposta para entender, para compreender por quê. Qual foi o problema? O que deu? E aí a gente passou por um exame um exame genético. Ai, Gabi. Mamãe. Um exame genético chamado erros inatos. E o exame não respondeu absolutamente nada. Então a gente teve que refazer o exame novamente, que deu uma alteração, mas a alteração não dava resposta puxando meus cabelos, não dava resposta de fato do que estava acontecendo. E a gente não tinha condição financeira para dar continuidade nessa questão dos exames, né? Gruda no meu cabelo, dói, sabia? Ai, começou então as nossas terapias, onde a gente conseguiu uma clínica em Sinop, numa cidade mais próxima. E as terapias eram atreladas à fisioterapia convencional, o Pediasuite, e eu buscava pela eco. Logo depois a Gabi iniciou sessões de ecoterapia também. E era fono,
físio, pédia, eco, enfim. E a gente saía daqui às vezes 3 horas da manhã, chegávamos lá em Sinop às 6, para estarmos na clínica às 7, fosse chuva ou sol. Nós estávamos lá toda semana até a gente conseguir isso. Na verdade, inicialmente, a gente estava pedindo ajuda para as pessoas. A gente fez rifa, fez bingo. Ai, muitas pessoas contribuíram com esse início de luta, né? Porque até onde eu descobri que não daria mais conta de continuar fazendo rifa e tudo mais para poder dar suporte nos custos, né, das terapias. Aí a gente entrou na justiça, isso já em 2014. Entrou na justiça para pedir, né, o direito que ela tinha diante do que já vinha acontecendo de desenvolvimento, de ganho que ela vinha tendo, porque ela não movimentava mais nada, ela não tinha absolutamente controle de nada, ela perdeu o controle total, controle de tronco, controle cervical, ela não segurava a cabeça, ela, do jeito que você colocava ela, ela ficava, e a medicação havia controlado as crises, mas a gente não tinha uma medicação para dizer, aliás, não tem, né, uma medicação para dizer assim, olha, voltou tudo ao normal, né? A gente tem que ir atrás das terapias. E pra gente era muito difícil ter que sair daqui para ir para a cidade mais próxima, e uma vez por semana, né? O que a gente podia repetir em casa, a gente fazia. Mas aí chegou na minha mente a necessidade de ir para o Sara Kubitschek. Eu achava que a gente ia chegar lá e nós íamos ter a resposta de tudo, né? Através de um exame, sei lá, o pezinho torto congênito que a gente via, que continuava, né? Ai, Gabi, meu óculos, meu cabelo, meu tudo. Olha só a cara disso. Tá vendo? Fala enquanto a mamãe fala, eu quero chamar a atenção dela. Aí a gente conseguiu uma ajuda de custo, de passagem. Deus sempre coloca anjos na vida da gente. Conseguimos as passagens e fomos para Brasília. Conseguimos a Gabi ser condição da mamãe. Ser cadastrada, chamada. E aí chegamos ao Sara. Numa consulta daquelas que a gente pensa, vai se resolver tudo. Agora eu vou ficar muito bela, né, Gabi? Olha só a situação. Ela ama fazer isso com a mamãe, né? Puxar os cabelos da mamãe. Deixa a mamãe contar essa história toda. Solta. Ai, misericórdia. Não dá pra fazer isso.